tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Como que você descobriu que tecnologia podia ser uma carreira para você seguir? Eu digo que eu tive sorte de ter tido essa oportunidade, mas eu também tive muita garra de abraçar essa oportunidade, né? Voltando um pouco, eu sou uma pessoa com deficiência visual e eu nasci cego, fiz uma cirurgia com 20 dias de nascido e isso me possibilitou ter baixa visão. Então eu consegui frequentar escolas regulares, né? Não eram escolas especiais. Ensino formal. Formal. E no quarto ano, né? Que toda hora muda o nome, mas no quarto ano... Nunca sabe se é. Nunca sei como é que eu chamo agora, mas no quarto ano do ensino fundamental, uma escola de computação foi fazer propaganda na escola que eu estudava, uma escola pública, aqui na Zona Leste de São Paulo. E eles deram um voucher com uma bolsa de estudos para os professores. E a minha professora, pelo meu desempenho em sala de aula, deu o voucher para mim. Falou, convence seus pais a te levarem lá na escola, porque eu sei que você vai aproveitar muito mais do que o meu filho. Detalhe, o filho dela sentava do meu lado, na carteira do lado. Né? E como toda criança, eu tinha na época 9 para 10 anos, eu acabei conseguindo entrar com 6 anos no primário. Eu cheguei em casa e fiz o que toda criança de 9, 10 anos faz. Infernizei meus pais até eles irem me matricular. Até então, para mim, computador era uma coisa de filme, uma coisa muito... alheia ao teu cotidiano. E muito sci-fi mesmo, assim, né? Muito coisa de naves espaciais, Star Trek, Star Wars, assim, era o que eu imaginava de computação. E então fui lá, me matriculei nesse curso, eles me deram 2 livros, e falaram, você começa as aulas na semana que vem. Tá bom. Como, né? Eu até, em off, a gente estava conversando aqui agora, o ano passado eu fui diagnosticado com TDAH. Nesse momento, eu coloquei o hiperfoco em ação. Eu peguei os 2 livros e devorei em uma semana esses 2 livros. E quando eu cheguei na aula e o professor começou a apresentar, contextualizando, isso aí ali em 89, mexendo num Apple II... Né? Apple II, hein, galera? Monitorzão de fósforo verde. Não foi ontem. Né? Não foi ontem. Monitorzão de fósforo verde, né? Aquele conceito de tudo em um, né? O teclado acoplado ali, disquetes para você ligar a máquina. Eu aprendi uma linguagem chamada Logo, né? Que era uma linguagem para ensinar lógica para crianças. Então, como é que funcionava basicamente? Era um cursor no meio da tela, um triângulo, que eles apelidaram carinhosamente de tartaruga. E você tinha comandos para esse cursor andar na tela. Então, você podia dar frente, trás e um ângulo para a direita ou esquerda que inclinava o cursor. Então, se eu quisesse desenhar um quadrado, eu fazia frente 50, ele desenhava uma linha de 50 pixels para frente. Aí eu falava direita 90, ele inclinava 90 graus. Frente 50. Eu fazendo isso 4 vezes, eu desenhava um quadrado. Só que como eu já tinha devorado o livro... Eu sabia que tinha esse modo interativo, em que eu ia dando os comandos e ele ia fazendo, só que também tinha um modo programado, em que eu ensinava para ele como desenhar um quadrado, dava lá os comandos, conceito de variável e tudo mais, e fazia. E aí, quando o professor viu eu fazendo isso, ele falou para mim assim, olha... Brinca nas outras aulas aí, que eu não tenho o que te ensinar. Você já sabe o que tem. Agora, você falando, eu lembrei que quando eu tinha também, acho que 9, 10 anos, eu fui numa feira de ciências e tinha esse negócio de tartaruga lá. Era muito, muito usual para crianças interagir com aquela coisa que era quase alienígena, né? Do computador naquela época. E o que eu acho legal, e até pegando hoje em dia, né, quando algumas pessoas falam que Python e JavaScript são boas linguagens para se começar, o que eu acho legal, principalmente do JavaScript, é que você só precisa de um navegador e o resultado é imediato. E o que o Logo trazia para a criança era isso. Eu não tinha que escrever 1.250 linhas de COBOL para somar 2 números.
Era uma coisa mais prática, lúdica, né? Porque Sim. desenhar um quadrado hoje, eu acho que para quem está nos ouvindo, parece uma coisa boba, né? Mas na época era uma revolução. Total, você tem uma máquina que você dava ordem e ela fazia. E assim, isso era o começo, porque, por exemplo, nessa minha mesma turma, tinha um outro menino, ele era mais velho que ele tinha uns 13 ou 14, só que ele desenhava muito. E ele já estava começando a esboçar, a desenhar alguns personagens na tela. E isso, assim, o que mais era impressionante é de modo interativo, ou seja, ele não conhecia essas artimanhas que eu já tinha pego de, se eu preciso fazer um quadrado ou um círculo, eu já montei uma função aqui que faz isso para mim. Eu só precisava chamar ela e eu podia fazer o quadrado menor. Eu quero desenhar uma casa, tá bom, um quadrado, um triângulo e um losango, eu tenho uma casinha desenhada, né? Ele não, fazia tudo na mão. Então já era impressionante, mas depois desse curso, né, voltando à pergunta original, depois que eu fiz esse curso, assim, o meu corpo inteiro falou, é com isso que eu quero trabalhar, eu não sei o que é trabalhar com Criança isso. ainda, você já chegou a essa conclusão. Já cheguei a essa conclusão, falei, é com isso que eu quero trabalhar, e eu não sei se paga muito, se paga pouco, mas é isso que eu vou fazer. Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.